Oi, pessoal. Então, dando continuidade à aula de hoje, que nós estamos falando das determinações do teor de proteínas baseado em métodos espectrofotométricos. Eu vou ensinar vocês como que a gente calcula o teor de proteínas quando a gente faz uma determinação que tem uma leitura em espectrofotômetro. Então, nós vamos pegar aqui um exemplo, que seria um exemplo do método de Bradford. Então, nesse método, inicialmente, num frasco ou num tubo, a gente vai adicionar 10 microlitros de amostra, ou então do padrão, que é a albumina do sérum bovino. Nesse caso aqui, desse exercício em questão, a nossa amostra seria uma amostra de extrato hidrossolúvel de soja. E, portanto, ela é uma amostra que precisa ser preparada com uma diluição. Nesse caso, nós diluímos ela em 1:25. Colocamos 1 ml de extrato hidrossolúvel de soja dentro de um tubo, mais 24 ml de água, tendo um total de 25 ml, então, de amostra preparada diluída. Quando a gente faz a determinação da curva analítica, nós não utilizamos a amostra nas nossas reações. Então, o que a gente faz? Nesse caso, nós utilizamos o padrão. E esse padrão é preparado em proporções diferentes, em concentrações diversas. Então, colocado dentro do frasco os 10 microlitros de amostra, colocamos também 790 microlitros de água ultra pura e misturamos. Na sequência, se coloca 200 microlitros do reagente de Bradford e aí se mistura novamente, se faz uma agitação em vórtice. Deixa-se por 5 minutos a 25 graus, que é o tempo de reação, é o tempo em que as proteínas irão reagir com o nosso reagente de Bradford. E aí fazemos a leitura no espectrofotômetro a 595 nanômetros, que é o comprimento de onda em que a gente consegue fazer a leitura de soluções que fiquem azuladas, como é o caso das soluções que nós temos através dessa metodologia. Aqui é importante frisar que quanto mais azul, mais proteína vai ter nesse tipo de amostra ou no tipo de solução que nós estejamos analisando. Então, nós trabalhamos com tonalidades de azul e preparamos o padrão de proteína, que é a albumina, em diferentes concentrações para conseguirmos calcular a nossa curva analítica. Essa curva analítica ela vai ser obtida na forma de um gráfico em que a gente vai plotar a absorvância obtida lá naquele equipamento em que foram lidas as amostras pela concentração. A concentração, nesse caso, desse exemplo, vai ser dada em miligrama por ml. Então, digamos que a gente preparou esses padrões com a albumina, fizemos a leitura da absorvância após a reação e obtivemos os seguintes resultados analíticos. Então, nós temos aqui diferentes concentrações que variam de 0,1667 mg por ml até 1,6667 mg por ml de proteína. E as absorvâncias para cada uma dessas concentrações. Verifiquem aqui que todas as leituras foram feitas em triplicado. Então, para a gente conseguir fazer essa curva analítica, nós vamos levar esses dados lá para o Excel. Então, estão aqui os dados numa planilha de Excel. E, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir um gráfico de dispersão, para a gente analisar a dispersão desses dados e conseguirmos obter uma linha de tendência a partir desses dados. Então, com os dados selecionados, nós temos aqui o gráfico de absorvância em função das concentrações. Absorvância no eixo Y e as concentrações no eixo X. Para termos uma linha de tendência, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre um dos pontos desse gráfico e vou adicionar linha de tendência. É importante que essa linha de tendência seja linear, porque nós estamos determinando a linearidade desse método. Aí nós vamos pedir que seja exibida a equação do gráfico e o R ao quadrado também. A partir desse momento, então, nós obtemos aqui os seguintes dados. Nós temos, então,
a equação do gráfico e o r ao quadrado, que ficou igual a 0,9985. Quando a gente tem r ao quadrado superior a 0,9900, nós provavelmente temos uma curva analítica boa, confiável. Então, nesse caso, nós temos um dado que parece confiável. Nós obtivemos aqui, para esse conjunto de dados, a fórmula que foi traçada lá no Excel, assim como o nosso gráfico de dispersão, que eu trouxe aqui nesse momento para a gente continuar analisando os dados. Então, vamos lá. Considerando que para a amostra de extrato hidrossolúvel de soja diluída na proporção de 1 ml para 25 ml totais, eu tive um resultado de 0,712 de leitura de absorvância. Como é que eu vou calcular, então, essa concentração na amostra? Eu vou utilizar a fórmula que foi obtida lá da nossa análise no Excel, que é y igual a 0,4352x mais 0,084. Eu vou colocar essa absorvância aonde? Como a absorvância ela está no eixo x, eu tenho que colocar essa absorvância, está no eixo y, aliás, eu tenho que colocar a absorvância no lugar do y aqui nessa equação. Então, substituindo y por 0,712, nós temos que esse valor é igual ao restante da fórmula, 0,4352x mais 0,084. O que a gente vai fazer a partir de agora? Então, nós vamos fazer com que o 0,084 passe para cá, e, portanto, como ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, nós temos 0,712 menos 0,084, que é igual a 0,4352x. Resolvendo, então, essa subtração, nós ficamos com 0,628, que é igual a 0,4352x. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar esse valor aqui, que está multiplicando, para cá, dividindo. Então, ficamos com 0,628 dividido por 0,4352 igual a x. O resultado dessa divisão é 1,4430. Então, nós chegamos aqui a um valor. Esse valor é o valor final da nossa concentração de proteína? Ainda não. Por quê? Nós temos que lembrar que nós fizemos uma diluição da amostra. Então, nós temos que considerar esse fator de diluição no cálculo também. Portanto, para a gente calcular o teor de proteína em miligrama por ml, nós precisamos fazer 1,4430 vezes o fator de diluição, que é 25. Por que ele é 25? A gente usou 1 ml de amostra num volume total de 25 ml. Então, 25 dividido por 1 gera o resultado de 25 que é usado aqui. Se eu tivesse usado 2 ml em 25 totais, eu faria 25 dividido por 2. E o valor que eu tivesse como resultado, eu uso como fator de diluição. Então, o resultado dessa multiplicação é que proteína em miligrama por ml é igual a 36,07. No entanto, a gente sempre faz as determinações em análise de alimentos baseados em percentual, ou no resultado para 100 ml ou 100 gramas. Como que a gente faz, então, essa transformação? Se eu tenho 36,07 miligrama em 1 ml, eu vou calcular quantos miligramas eu tenho em 100 ml, para fazer a proporção em percentual. Como eu tenho as maiores grandezas na mesma posição, eu vou fazer a multiplicação de forma cruzada. E eu vou obter um resultado de 3.607 miligrama em 100 ml de amostra. Se eu quiser transformar miligrama em grama, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1.000. E aí eu vou ter o resultado em grama por 100 ml. Então, dividindo 3.607 por 1.000, eu tenho um resultado de 3,607 grama de proteína por 100 ml. Grama por 100 ml é a mesma coisa que percentual. Portanto, em percentual, o meu resultado é de proteína igual a 3,607%.
ou 3,61% se a gente arredondar, ok? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço para vocês e façam os exercícios no Moodle, ok? Até mais!